projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado prevê déficit de 16 bilhões de reais em 2026. Seminário debate os 5 anos do Plano Integrado de Saúde nas Favelas. Edição deste ano do Parlamento Juvenil bate recorde de inscrições. E Médio Paraíba do Sul pode ganhar polo agroecológico e de produção orgânica. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Orçamento da Alerj aprovou o parecer favorável ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 nesta terça-feira. O texto estima um déficit aproximado de 16 bilhões de reais para o ano que vem. Durante a audiência pública, o secretário estadual de Fazenda, Juliano Pascoal, e o subsecretário estadual de Planejamento, Rafael Ventura, afirmaram que também deve haver uma queda de cerca de 250 milhões de reais nas receitas do Estado. Segundo a CEPLAG, isso se dá porque em 2025 o Estado contou com receitas extraordinárias que não vão acontecer no próximo ano. A gente fala de perda no somatório total, deve-se muito às receitas extraordinárias, né? Que tem a ver com tantos recursos de concessão da SEDAI, que o último ano de execução é no ano de 25, então não tem previsão para 26, e também das receitas patrimoniais de royalties, né? Então, essas receitas acabam tendo um impacto na despesa do Estado, sobretudo com a despesa de investimento, porque o investimento do Estado é muito ancorado na disponibilidade desse tipo de receita para poder ser executado. Então, lembrando que a LDO não é uma antecipação da LOA, isso é tudo revisado na lei orçamentária, mas caindo essas receitas extraordinárias e caindo royalties, isso tem efeito na capacidade do Estado fazer essas despesas com investimento. Os dados preocuparam os deputados da comissão, que cobraram medidas efetivas do Executivo e destacaram a importância da adesão do Rio de Janeiro ao Programa de Pleno Pagamento de Dívida dos Estados, o PROPAG. Em 2023, quando eu dei o meu primeiro voto como presidente da comissão, a gente tinha uma disponibilidade de caixa da ordem de 30 bilhões. Hoje essa disponibilidade de caixa está na faixa de 17 bilhões, ou seja, nós estamos gastando as economias porque a receita e a despesa ao longo do ano, elas não fecham, né? Elas não fecham. Nós vamos ter um déficit primário, sem falar de dívida, de 6,4 bilhões. E, resumidamente, para que o Estado do Rio de Janeiro não seja um Titanic, o governador, o parlamento, a sociedade precisa se posicionar fortemente pela derrubada dos vetos, porque senão a metáfora que eu fiz do Titanic em relação ao Estado do Rio de Janeiro, ela vai se concretizar. O presidente da comissão também lembrou que o Estado tem 4 grandes despesas que precisam de uma gestão melhor, além de estarem subdimensionadas. São elas o gasto com pessoal, previdência, dívida pública e gasto tributário. Segundo Correia, o gasto com pessoal, por exemplo, teve um aumento de 6% em 2024, de 8,4% em 2025 e a previsão para 2026 é de apenas 2,7%, o que para ele não reflete a realidade. Anualmente vem tendo um acréscimo de 5%, 6% vegetativo, porque o Estado não está dando aumento. A gente tem um problema na nossa folha, que é a principal despesa do Estado, ela já tem um crescimento vegetativo, quinquênio, triênio, né? E o governo está prevendo apenas 2,7% de aumento, que é irreal, vai aumentar mais que isso. Então, ou seja, a gente tem uma despesa que está sendo subdimensionada. Isso que significa que o nosso problema real é maior do que está no papel. O secretário de Fazenda se mostrou atento a todas as considerações e disse que o governo está otimista e empenhado para a derrubada dos vetos e adesão do Rio ao PROPAG. Nosso governador é muito preciso, muito claro quando ele diz que os vetos vão ser derrubados. Isso para o nosso Estado é vital e é muito importante para que a gente possa não só amortizar 20%, mas ingressar no novo programa que é justo, porque faz com que o nosso Estado e todos os demais que se encontram na mesma situação tenham condição de ter a diminuição da sua dívida. O deputado Luiz Paulo ressaltou que a adesão ao PROPAG é de fato urgente, mas lembrou que, além disso, o governo também precisa avançar com outras maneiras de aumentar as receitas. Entre elas, ele destacou a votação e aprovação de um conceito de devedor quanto mais e um projeto para reduzir à metade os gastos fiscais em 7 anos, o que, segundo ele, daria R$ 1,5 bilhão por ano disponível no orçamento.
Além disso, aumentar 2% nas alíquotas dos impostos pagos por empresas que recebem benefícios fiscais, entre outras propostas. Do exemplo do Repetro. O Repetro tem uma alíquota, Repetro é o do petróleo, tem uma alíquota de 3%, quando a alíquota base era 18%, ele teve uma redução de 15%, mas a alíquota base agora é 20%, então não está com redução de 15%, está com redução de 17%, então pode ter agora uma alíquota de 5%. Isso pode gerar, só no Repetro, 2 bilhões por ano. E em todas as empresas, uns outros 2%, são mais 2 bi, são 4 bilhões por ano. Então, a gente tem que correr atrás de dinheiro. A Escola do Legislativo realizou um seminário para comemorar os 5 anos do Plano Integrado de Saúde nas Favelas. O projeto, uma iniciativa da deputada Renata Souza, tem o apoio da Fiocruz e da Alerj e já beneficiou 146 comunidades no estado. Estiveram presentes a ex-ministra da Saúde, Nízia Trindade, representantes das universidades públicas, da PUC, além da Fiocruz e das comunidades. Foram debatidos planos para o futuro com a ideia de ampliar o número de pessoas atendidas. A ideia surgiu durante o período da pandemia. Quando falamos de favela e periferias, a gente está falando de espaços onde o saneamento básico não é adequado, onde essas pessoas vivem numa situação e numa condição que não favorece a saúde plena. Então, nesse sentido, o programa 146 vezes Favelas, que nasce também do esforço coletivo e protagonizado por pessoas de favelas, por pesquisadores, pela própria Fiocruz. Então, a gente quer agora avançar num processo do Plano Integral de Saúde nas Favelas e a gente espera que a Assembleia Legislativa possa também fazer um aporte financeiro para garantir. A gente já tem do presidente da Casa, Rodrigo Bacelar, uma disposição de dialogar com a Fiocruz para que a gente possa garantir o orçamento necessário para que esse programa continue avançando. Isso permitiu reduzir o impacto da pandemia de Covid-19, há muitos dados sobre isso, e, ao mesmo tempo, também levar a telesaúde mais de forma organizada dentro da visão que defendemos no SUS para as populações. O programa foi instituído no dia 1º de maio de 2020, quando a grande preocupação era com as pessoas moradoras em favelas. Como o vírus da Covid tinha enorme potencial de contaminação, não existia vacinas e as aglomerações nas comunidades são muito grandes. Foi aprovada a Lei 8.972 de 2020, de autoria da deputada Renata Souza, que destinou 20 milhões de reais com o apoio da Alerj para o programa. A ideia agora é ampliar os investimentos para que mais pessoas possam ser beneficiadas. Ao todo, 33 municípios já receberam verbas e mais de 650 mil pessoas foram beneficiadas. É um diálogo permanente com a própria Fiocruz, porque vimos o primeiro resultado. O primeiro resultado garantiu 146 favelas atendidas em todo o estado do Rio de Janeiro, com um aporte significativo de orçamento da Assembleia Legislativa. Agora, nesse segundo momento, a gente quer também avançar rumo a outras favelas. Então, eu tenho certeza que o nosso presidente, Rodrigo Bacelar, está comprometido com a saúde nas favelas. Na perspectiva da Fiocruz, nós vamos ampliar esse programa com a destinação de um volume de recursos maior. Já para esse ano, a Fiocruz destinará 2 milhões adicionais para que a gente possa alcançar um conjunto de favelas ainda maior e um número de cidades maior ainda. Ampliar o Plano Integrado de Saúde nas favelas para que mais comunidades sejam beneficiadas, com programas sociais, de trabalho, agricultura e também de saúde. Mas, para isso, mais recursos são necessários. É algo muito significativo e realmente expressivo quando a gente pensa que o Rio de Janeiro é um exemplo de qualidade de política pública específica para a saúde nas favelas, um exemplo em âmbito nacional. Entre os dias 22 e 27 de junho, acontece na Alerj a 16ª edição do Parlamento Juvenil. O projeto em que jovens estudantes da rede pública de todo o estado aprendem
e vivenciam o dia a dia dos deputados estaduais. Este ano, o programa bateu o recorde de inscrições, com 669 alunos inscritos, 293 a mais do que no ano passado. Outro destaque importante é a inscrição de meninas, que representa 58% do total. Nós tivemos agora mais de 20 mil votantes para que viesse ter representantes no município aqui na Assembleia Legislativa. E é interessante as pessoas que estão entendendo o objetivo do programa do Parlamento Juvenil e receber essa capacitação, receber esse direcionamento e essa representatividade juvenil do seu município. Nós também batemos o recorde em participação feminina da edição anterior, dessa edição. Essa semana, particularmente, começamos a capacitação presencial. Então, nós esperamos que nessa nova data, que vai ser agora na última semana de junho, o Parlamento Juvenil da 16ª edição seja um sucesso como todos os outros assim foram aqui na Assembleia Legislativa. O estado do Rio pode ganhar um polo agroecológico e de produção orgânica na região do Médio Paraíba do Sul. O projeto foi aprovado hoje pelo plenário. Acompanhe como foram as votações na matéria de Priscila Leão. Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados aprovaram o projeto que cria no estado do Rio uma política de direitos da criança e do adolescente. O objetivo da norma, apresentada pela deputada Tia Ju, é promover uma estrutura organizacional e financeira de programas e ações voltadas aos menores de idade do estado. A política estabelece iniciativas destinadas a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social com ações intersetoriais, entre elas a proteção contra a discriminação, exploração e violência infanto-juvenil. O texto recebeu 2 emendas e retorna para a análise das comissões. Essa burocracia excessiva que passa pelo executivo estadual e pelos executivos municipais demora com que a política pública seja efetivada na ponta. Então, a ideia é desburocratizar no sentido de documentos e no sentido de recurso, a verba podendo ir fundo a fundo, do fundo estadual para o fundo da infância e adolescência do estado, dos municípios, e também a questão da agilidade, porque a política da infância e da juventude ela é intersetorial, ela passa por todas as secretarias, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria, as políticas de saúde principalmente, a questão da proteção integral da criança, visa tudo isso. Os deputados também votaram a proposta para que escolas públicas e privadas do estado do Rio tenham um espaço destinado ao uso exclusivo dos professores. Esse espaço deve ser adequado para descanso, alimentação e permanência nos intervalos entre aulas. O projeto da deputada Élica Takimoto também determina que o local seja equipado com computadores com acesso à internet, impressora e geladeira, além de ser adaptado para atender necessidades de profissionais com deficiência. O texto recebeu 1 emenda e retorna para as comissões. A criação de cavalos das raças Campolina e Manga Larga Marchador pode se tornar de relevante interesse social e econômico para o estado do Rio. De acordo com o texto, assinado pelos deputados Renan Jordi e Cláudio Caiado, o reconhecimento tem o objetivo de desenvolver a equinocultura no estado, além do fortalecimento da economia regional. A proposta prevê a criação, por parte do Poder Executivo, de políticas públicas para o desenvolvimento, pesquisa e preservação das duas raças. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Hoje o Brasil é o maior quarto produtor de cavalo manga larga machador e cavalo campolina. O estado do Rio de Janeiro, em especial, é um dos maiores produtores dentro desse universo de quarto maior produtor mundial. E recentemente, hoje, inclusive, está começando a 40ª exposição de cavalo manga larga no Clube Marapendi, na Barra da Tijuca. É um mercado que não só emprega milhares de pessoas no interior do estado, trazendo desenvolvimento socioeconômico, trazendo melhoria de qualidade de vida
e trazendo desenvolvimento. O estado do Rio pode ganhar um polo agroecológico e de produção orgânica na região do Médio Paraíba do Sul, que compreende municípios como Resende, Barra Mansa e Volta Redonda. A proposta prevê ações governamentais de fomento aos sistemas de produção agroecológicos e orgânicos, apoio ao desenvolvimento das áreas de assentamento de reforma agrária, estímulo à diversificação da produção agrícola e da paisagem rural, além de outras medidas. O texto determina que as ações do polo devem ser financiadas com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza da União, da Secretaria Estadual de Agricultura, entre outros. A matéria da deputada Marina, do MST, e de mais 10 deputados foi aprovada e segue para a análise do governador. Esse projeto visa contribuir para além da produção, todo o sistema de infraestrutura que necessita ali, né? No sentido de transporte, de fazer esses produtos saírem lá do campo e chegar na cidade, na mesa, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras. E eu acho que é também um projeto que fortalece essa produção agroecológica e, com isso, fortalece outras coisas muito importantes para a nossa sociedade, como a saúde. Saúde das pessoas, o bem-estar da natureza, o equilíbrio ambiental com a produção e a natureza. E passou pelo primeiro dia para recebimento de emendas o projeto de resolução apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, que altera o regimento interno da Alerj para criar a Comissão de Legislação Participativa e extinguir a Comissão de Indicações Legislativas, que é responsável pela análise das propostas feitas ao governo do Estado, solicitando o envio de projetos de lei sobre temas que competem ao Executivo. Com a extinção, as indicações passam a ser analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Por se tratar de uma alteração no regimento interno da Alerj, o texto ainda retorna para o segundo dia de recebimento de emendas. Os deputados também analisaram um projeto que cria um sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas do Estado. A proposta do presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar, prevê que o resultado das avaliações desse sistema possam auxiliar a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado para elaboração e revisão do orçamento anual. O sistema funcionará através de uma comissão estratégica que vai apontar impactos e ações para a melhora das políticas públicas. Esse projeto recebeu 7 emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. Analisado o projeto para que seja criado no Estado um núcleo de comunicação aos familiares de vítimas fatais, com o objetivo de estabelecer uma comunicação integrada e humanizada com os parentes das vítimas. De acordo com a proposta, o núcleo deve ser implementado e coordenado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em colaboração com órgãos e instituições relacionadas à segurança, saúde e assistência social. Também deve ser criada uma central de comunicação que vai funcionar 24 horas por dia para receber e fornecer informações de forma ágil e atualizada aos familiares das vítimas fatais. O projeto dos deputados Brazão, Dr. Deodalto, Dr. Pedro Ricardo, Élica Takimoto e Flávio Serafini recebeu 5 emendas e retorna para a análise das comissões. Escolas e universidades públicas e privadas podem ser obrigadas a adaptarem esses espaços para receberem pessoas com nanismo. O objetivo é garantir a autonomia e acessibilidade dessas pessoas. O projeto do deputado Fred Pacheco recebeu 2 emendas e retorna para a análise das comissões. Também discutida a proposta para que unidades escolares estaduais sirvam de abrigo temporário em casos de desastres naturais para garantir a segurança e o bem-estar das pessoas vítimas. O governo vai poder, através da Secretaria Estadual de Defesa Civil, formular ou atualizar a cada 2 anos um plano de contingência tático-operacional, indicando as escolas que devem ser utilizadas como abrigos temporários. O plano prevê uma resposta organizada, eficiente e coordenada durante crises, minimizando os danos e aumentando a capacidade de atendimento do Estado durante emergências. 8 emendas foram apresentadas ao texto do deputado Sérgio Fernandes. E pode ser criada uma política estadual de conscientização sobre a importância da prática de atividade física para a saúde neurológica, mental e cardiovascular. O objetivo da proposta apresentada pelos deputados Arthur Monteiro e Índia Armelau é alertar a população, promovendo campanhas publicitárias em plataformas digitais, rádios e canais de TV, além de palestras e workshops em escolas, universidades e empresas. A proposta foi aprovada e segue para a segunda discussão. O Jornal da Alerj fica por aqui.
Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima.